O nosso convidado de hoje é o advogado Guilherme Campelo, candidato a vice-governador na chapa da senadora Leila Barros e tem como candidato ao Senado o ex-deputado distrital Joey Vale. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Edmar Soares. Mais uma vez participo do programa Conexão Brasília e é uma honra participar mais uma vez. Guilherme, está contente, está feliz por ter sido indicado nessa chapa que conta aí com a participação da Leila Barros, candidata ao governo do Distrito Federal, e o Joey Vale, que já presidiu a Câmara Legislativa? Edmar, para mim é uma satisfação o PDT ter indicado meu nome e, claro, recebido o convite da nossa senadora Leila Barros, mais conhecida carinhosamente como Leila do Vôlei, para participar desse pleito eleitoral como vice-governador. E, juntamente com o nosso companheiro, o ex-deputado distrital, presidente da Câmara Legislativa, o Joey Vale. Eu tenho certeza que a nossa chapa fará a diferença no Distrito Federal. Vamos dar um novo rumo para a população e para a nossa cidade, a tão famosa capital da esperança. Doutor Guilherme, confiante para o segundo turno? Sim, estou muito confiante. Penso que tenho caminhado nas 33 regiões administrativas do Distrito Federal e tenho notado que essas pesquisas não demonstram a realidade da população no Distrito Federal. Tenho certeza, com muito trabalho e com você, eleitor, que vai pesquisar a fundo todos os candidatos a governo e os vice-governadores e os candidatos a Senado no Distrito Federal e vai fazer uma boa escolha. Tenho certeza que agora, dia 2 de outubro, você vai escolher bem e vai dar um voto de confiança para a nossa querida senadora Leila do Vôlei. Doutor Guilherme, sendo eleito, o que vocês farão diferente da atual gestão? Bom, Edmar, eu costumo dizer que queremos fazer um governo humanizado, um governo que cuide da população do Distrito Federal. O nosso lema é as pessoas em primeiro lugar. Infelizmente, passamos uma pandemia que assolou todos os segmentos, seja ele social, econômico, no Distrito Federal. Não só no Distrito Federal, no mundo, no nosso país. E a gente precisa resgatar a autonomia dos micros e pequenos empresários, fomentar a nossa cidade para reativar a economia, o emprego, gerando emprego e renda para a nossa população. Infelizmente, Edmar, muitos passam fome, precisamos fazer medidas emergenciais e ao médio e longo prazo. Zerar as filas de cirurgias eletivas. Nós temos um programa, que é um programa da nossa senadora Leila Barros, no plano de governo nosso, de zerar as filas. Hoje temos 22 mil pessoas aguardando as cirurgias eletivas. Como vamos fazer isso? Como vamos zerar a fila? Vamos fazer o que já deu certo. No estado de São Paulo, o governador, então o governador Dória, contratou empresas privadas para zerar essa fila, que é uma medida emergencial. E qual é a medida em médio e longo prazo? Vamos investir na UBS, que nós sabemos que os postos de saúde na sua localidade, próximo ao cidadão, para cuidar dessa população do Distrito Federal, ao próximo de sua casa. Nós sabemos que a saúde preventiva que diminui o acesso no serviço público e criar hospitais nas localidades que estão em falta, que é na questão do sol nascente e pôr do sol. Lá existe mais de 95 famílias morando naquele local e o hospital da Ceilândia não suporta mais. Então a gente precisa investir na saúde e, é claro, aplicar bem os recursos e devolver para a Secretaria de Saúde a administração. Nós não somos contra a participação do poder privado na Secretaria de Saúde, mas a fiscalização e a administração tem que ser da Fundação Hospitalar. Guilherme, como é que está sendo a campanha? Como é que você está recebendo aí? Como é que vocês estão sendo recebidos na cidade? Graças a Deus, muito bem, Edmar. A Leila é uma pessoa muito humana, uma pessoa querida, que tem uma história de vida muito bonita nas quadras de vôlei e também como parlamentar. Muitos desconhecem, ela já destinou mais de 15 milhões de emendas para o Distrito Federal, que 50% dessas emendas foram para a saúde. Mas, infelizmente, o atual governo, com falta de transparência, não aplicou o recurso e não mostra como foi alocado esse dinheiro, que é uma pena. Guilherme, a senadora Leila Barros foi a primeira senadora eleita pelo Distrito Federal. E como é que vocês estão trabalhando
essa informação para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do trabalho da Leila. É bom a gente ressaltar que a Leila, sendo eleita, será a primeira governadora do Distrito Federal, né? Só um adendo. A Maria de Lourdes Abadia era vice-governadora do Roriz, assumiu, aliás, por pouco tempo, né? Justamente. Sim, ela será a primeira mulher eleita a governar o Distrito Federal. E ela está preparada sim. O nosso time, como eu costumo dizer, o time da Leila está preparado. Agora, falando na questão da informação, muitos não sabem dessa informação que ela destinou verba para o Distrito Federal porque ela renunciou algumas verbas indenizatórias do Senado. Ela não utiliza o carro do Senado, ela não utiliza algumas verbas que é destinado para o senador, como fez o Reguf. Só que ela tem projeto, ela destinou emendas para o Distrito Federal. O problema é que quem executa é o governo local e não foi feito. Nós estamos caminhando muito nas feiras, estamos caminhando no setor comercial sul, estamos caminhando na rodoviária, em diversas localidades onde tem uma aglomeração da população, porque a gente quer dialogar, nós queremos ouvir a voz da população para melhorar, e isso falta no atual governo. Infelizmente, o governo atual é o governo dos ricos, que só prestigia os amigos dos reis, e precisamos cuidar da população que mais precisa, principalmente das 33 RAs. É importante que as pessoas saibam também, doutor Guilherme, que a Leila apresentou alguns projetos importantes aqui, né? Justamente, no Senado, como né? a lei do stalking, que é a lei que incluiu a perseguição no Código Penal, a proteção das barragens, que foi no caso de Brumadinho. Ela apresentou mais de 14 leis como parlamentar. Ela é uma das parlamentares no Senado Federal mais atuante. O problema é que não houve essa informação para a população. E estamos mostrando no dia a dia, no nosso programa do PDT, nas ruas, dialogando com a população, mostrando o trabalho belíssimo que a nossa senadora Leila Barros fez e vem fazendo para o Distrito Federal. Guilherme, você acredita que a Leila, por ser mulher, as mulheres vão votar na Leila? Eu acredito que sim, Edmar, sabe por quê? Existe uma pesquisa, um dado muito interessante, que 52,92% do eleitorado no Distrito Federal são as mulheres. As mulheres vão dominar o mundo, certamente. É o momento delas, com certeza. Esse período que vocês estão fazendo campanha, estão realmente, como a gente usa no popular, gastando a sola do sapato? É verdade, sim. Eu estava agora, recentemente, no setor comercial sul, conversando com a população, juntamente com a Leila, ouvindo, mostrando as nossas propostas, os projetos que ela tem para Brasília, e a gente tem que conversar com a população. Eu costumo dizer que um bom governante, um bom administrador, não tem que ser um governador, tem que ser um prefeito, tem que estar na comunidade, no dia a dia, para saber a realidade da nossa população. Guilherme, a gente tem percebido, eu particularmente tenho percebido no programa de vocês, é que a Leila tem recebido um carinho muito grande da juventude, das mulheres. Você que convive diariamente com ela, como é que é a Leila? Edmar, a Leila é uma pessoa do bem, muito carismática, jovem, que fala a língua do jovem. Por isso que ela tem atraído muitos jovens, porque os jovens hoje eles têm o acesso à informação, eles têm uma cabeça diferenciada, pesquisa, entra nas redes sociais, costuma verificar quem são as pessoas, e o jovem é o futuro da nação. Por isso que é importante a participação do jovem no processo político da nação, e eu tenho certeza que nós jovens vamos fazer a diferença nessa próxima eleição. Guilherme, o PDT tem apenas 53 segundos para poder apresentar o seu projeto. Como é que vocês estão trabalhando em tão pouco tempo para poder levar o programa de governo de vocês para a população brasileira? Excelente pergunta, Edmar. Nós temos só 52 segundos no tempo de televisão, mas eu e a Leila, nós estamos comprometidos em andar nas 33 regionais. Já fomos na Feira de Brasilândia, fomos na Feira da Praça do Bicalho, em Taguatinga, fomos em Samambaia, ontem estivemos no Recanto das Emas, agora estivemos no setor comercial sul, estamos gastando a famosa sola de sapato
e ouvindo, dialogando com a população. A gente quer ouvir os anseios para a gente poder melhorar e seguir avante e melhorar as políticas públicas da nossa cidade. A gente tem que estar com a população, principalmente aquelas que mais precisam, das 33 RAs. Eu tenho certeza que até o final desse mês vamos percorrer todas elas e conversar com a população e ouvir seus anseios, porque, como eu falei, nós queremos um governo humanizado, onde a gente cuide das pessoas, as pessoas em primeiro lugar. Essa é a nossa diferença e essa é a nossa chapa. Guilherme, aqui no Distrito Federal, as mulheres, salvo engano, representam cerca de 53%. Né? Justamente. Como é que vocês estão fazendo para trabalhar, para conquistar esse índice tão alto? Né? Justamente. A gente tem uma facilidade pela Leila ser mulher e ter uma credibilidade dentro do eleitorado feminino, até porque muitos poucos sabem, ela é procuradora da mulher no Senado Federal e fez uma boa atuação como parlamentar. Eu tenho certeza que as mulheres vão dar o voto de confiança, sim, e vocês farão a diferença. Vocês são o futuro da nação. As mulheres vão dominar o mundo, Edmar. Agora, Guilherme, de que forma vocês estão tentando passar essa mensagem para as mulheres? A gente tem uma rede social muito ativa. A Leila, hoje saiu uma pesquisa em que ela está em primeiro lugar nas redes sociais. Você vê, a juventude, as mulheres estão acessando nossos dados, o nosso site, nossas redes sociais, procurando as nossas propostas. E eu posso ter certeza que nosso partido, PDT, é o único partido que tem um plano de governo no âmbito nacional e no âmbito do Distrito Federal, que nos diferencia dos demais candidatos. Sendo eleito, qual o critério para a escolha do secretariado? Como é que vai ser? Bom, nós já conversamos isso. Eu participei recentemente da sabatina do CODESE. O CODESE é um instituto sem fins lucrativos do segmento dos produtores, do segmento que produz no Distrito Federal. Vamos ouvi-los para indicar, mas vamos querer colocar pessoas técnicas nas áreas específicas, né? A gente não pode fazer igual esse governador e encher nas áreas específicas só de advogado. Nada contra os colegas advogados, só advogado, mas a gente precisa pôr pessoas técnicas, principalmente na área de saúde, um médico sanitarista que conheça a realidade do SUS, que conheça o médico da família, que conheça estruturar os postos de saúde, que hoje são chamados de UBS, né? Então são pessoas técnicas e vamos dialogar com todos os segmentos da sociedade civil para a gente fazer uma participação coletiva junto com a sociedade civil, os três poderes. Esse é um governo que vai fazer mais para as pessoas, mas a gente tem que dialogar e chamar a população para participar. É um governo humanizado, um governo onde todos vão participar. Guilherme, o índice de aprovação, ou de rejeição, melhor dizendo, o índice de rejeição do atual governador é altíssimo. Justamente. Como é que vocês estão trabalhando esse tema? Bom, a gente tem andado nas ruas e temos ouvido muita insatisfação da população no atual governo, principalmente da saúde, Edmar. A saúde é o primordial que a população reclama. Tem pessoas morrendo na fila do CRAS, pessoas morrendo no hospital de base e alguma coisa tem que ser feita. Em vez de você gastar, você imagina, o governo atual gastou 730 milhões em propaganda. O que propaganda vai trazer de benefício para a população do Distrito Federal? Pega esse dinheiro e coloca na saúde, compra mais insumos e remédios para a população do Distrito Federal, faça com novos concursos públicos para colocar mais médicos para atender a nossa população. A população está carente e está sofrendo. A gente precisa de um pouco de respeito. Guilherme, você abordou dois assuntos. O caos na saúde aqui do Distrito Federal e no começo da nossa entrevista você falou da criação de hospitais. Primeira pergunta, quais são as cidades beneficiadas? Como é que vocês vão conseguir recursos? E esse dinheiro que o governo gastou com propaganda, em que vocês iriam empregar esse dinheiro? Bom, nós precisamos urgentemente uma demanda no sol nascente e no pôr do sol. Como eu falei aqui, Edmar, lá são 95
1.000 pessoas morando naquela localidade. E o Hospital da Ceilândia não dá mais conta de atender essa nova demanda. Então, é necessário, juntamente com o governo federal, com o Ministério da Saúde e verba destinada do Fundo do Centro-Oeste, para fazer um hospital naquela localidade. E esse valor de 730 milhões de propaganda pode ser alocado na saúde para comprar medicamentos. As farmácias aqui nas UBS estão faltando vários medicamentos, estão faltando medicamento para coração. Em vez de você gastar com propaganda, ainda propaganda mentirosa, você gasta com a população, porque propaganda não tem retorno nenhum para a população. Doutor Guilherme Campelo, a gente sabe que a colônia cearense aqui é muito grande. E você é filho de um cearense, o respeitado advogado Estênio Campelo. Você também é sobrinho do ex-senador, do ex-administrador de várias cidades satélites, do ex-presidente do Tribunal de Contas da União, que é também o respeitado Valmir Campelo. Como é que vocês estão trabalhando para conquistar esses votos? Repito, uma vez que sua família é cearense. Mas eu tenho um dado interessante também. Os pais da senadora Leila Barros são de Iguatu, já faleceram, a dona Francisca e o seu Francisco. Eles são cearenses, como a minha família também, né? Então a gente tem uma honra de ser cearense e peço para toda a colônia cearense que reside no Distrito Federal para dar um voto de confiança e votar no 12, porque nós vamos fazer mais. Eu tenho certeza que juntos vamos construir uma nova história no Distrito Federal. Guilherme, qual é a força do PDT aqui em Brasília? Edmar, o PDT é um partido que tem um nome bom no Distrito Federal. Graças a Deus é um partido que não se envolveu nesse negociata de mensalão que vivenciamos nesses dias, enfim, nos anos passados, né? Infelizmente, o povo brasileiro sofreu muito com essa corrupção que assolou, né, nosso país. E graças a Deus o nosso partido saiu limpo, um partido histórico, mais de 40 anos. Estou muito feliz de fazer parte da família pedetista, né, de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. E tem uma frase que eu gostaria de dizer aqui, que foi dita em 1982 pelo nosso ex-senador, antropólogo, professor Darcy Ribeiro. Ele disse: se os governantes não investirem em escola, daqui 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. E essa frase do Darcy Ribeiro, que ele falou há 20 anos, né, praticamente já tem mais de 40 anos essa frase, ela está tão em voga atualmente, né? Se a gente não investir na educação de base, né, integral, que era o sonho do Leonel Brizola, acumulado no contraturno atividades extracurricular, né, como o esporte, a cultura, só assim vamos conseguir fazer uma nação pujante, crescente, onde todos têm oportunidade. A educação em tempo integral era uma das bandeiras do Leonel Brizola, aliás, uma das bandeiras do PDT. É possível implantá-la aqui em Brasília? Sim, justamente. Eu vou te dar um outro dado. Nós gastamos no Brasil 13 vezes mais para um presidiário, custa 13 vezes mais a um presidiário do que um aluno na escola integral base. Então a gente precisa rever o nosso plano de ensino, não só no Distrito Federal, no plano nacional. A gente tem que estar preparar nossa juventude para as novas atividades da modernidade. Nós sabemos que o mundo globalizado criou novos tipos de emprego e a gente tem que preparar esse jovem, a nossa juventude, para esse novo mercado de trabalho, para ser um empreendedor. A gente precisa incentivar a educação no país. Esse é um sonho de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro e uma bandeira do nosso partido. Qual é a proposta do PDT? Qual é a proposta da Leila, candidata ao governo do Distrito Federal, para a juventude e também para o esporte? Edmar, nós vamos construir, principalmente na região norte, Itapuã, Paranoá, Colorado, aquela região norte, mais um centro
profissionalizante, que falta, a demanda é grande naquela região norte e falta a gente dar um incentivo nos cursos profissionalizantes para a nossa juventude, fazer um centro olímpico integrado com cultura e esporte também na região norte. E claro, revitalizar nossos centros olímpicos que foram hoje sucateados. A gente precisa dar o esporte e cultura no contraturno para a nossa juventude. Pode ter certeza que no nosso governo vamos ampliar e vamos fazer, sim, Brasília um modelo da educação integral para todo o país. Doutor Guilherme, a Leila, por ter sido uma atleta, aliás, uma atleta conhecidíssima no Brasil todo e também em todo o mundo, foi secretária de Esportes aqui no Distrito Federal. Qual é a proposta da Leila para o esporte aqui de Brasília, especialmente para o futebol de Brasília, que infelizmente ficou abandonado e com pires na mão, uma vez que o atual governador do Distrito Federal investiu milhões num clube de futebol, que não é aqui de Brasília, o Flamengo, e acabou de certa forma, não prestigiando o futebol aqui de Brasília. É verdade. Edmar, eu sou flamenguista, não tem nada contra o Flamengo, mas infelizmente o BRB não cumpre a sua função social como um banco de fomento. Ele devia fomentar os micros e pequenos empresários do Distrito Federal para incentivar a economia, o emprego e o trabalho. E se você quer patrocinar o esporte, e por que não um time do Distrito Federal, como o Gama, o Riacho Fundo? Nós temos vários times no Distrito Federal. Por que não prestigiá-los? A gente tem que prestigiar o esporte local. A senadora Leila, como secretária de esporte, ela prestigiou o esporte, o futebol local, não só o esporte, o vôlei, a natação, mas os atletas de Brasília. A gente tem que fomentar os nossos atletas e não os atletas de fora. O BRB gastou mais de R$1 milhão no patrocínio do time do Flamengo, e não só o time do Flamengo, em jogadores de golfe jogando em Los Angeles. A gente tem que patrocinar os esportistas da nossa casa, da nossa cidade. Pode ter certeza que é um compromisso, sim, da Leila. A Leila é da área do esporte, é uma coisa que ela não abre mão, valorizar os atletas da nossa capital da esperança. Doutor Guilherme Campelo, candidato a vice-governador do Distrito Federal. Você acredita que o PDT, no âmbito nacional, vai conseguir dar a volta por cima como terceira via? Bom, Edmar, eu tenho esperança, e a esperança é a última que morre, para sair dessa polarização entre o A e o B. O Ciro já mostrou ser um candidato preparado como governador do Ceará, como prefeito da cidade onde ele nasceu, Sobral. Ele é preparado, ele pode sim dar essa virada, só basta o povo brasileiro entender isso. E a gente tem que pôr pessoas do bem, comprometidas com a verdade, pessoas que não têm a sua história manchada, e o Ciro é uma delas. Por isso que eu tenho muito orgulho do nosso partido, do Ciro Gomes, da Leila do vôlei, do Joey Vale, e nós participamos de um processo político muito diferenciado este ano. E eu tenho certeza que a população brasileira entenderá isso e vai dar o voto de confiança para o nosso Ciro Gomes. Você tem 37 anos, a Leila 50 e um pouquinho mais experiente o Joey Vale com 58. O objetivo desse trio é conquistar a juventude? Justamente, eu sou o mais novo de todos, mas ainda assim é um time jovem, é o time da Leila, tenho certeza. O Joey é uma pessoa preparada, já foi presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, é um produtor rural do segmento dele, ele é expoente, é um grande empresário e tem boas ideias para o Distrito Federal. A Leila também tem muita garra, viu, Edmar? As pessoas tentam desconstruir a imagem dela. Ela só sabe jogar vôlei. Pelo contrário, ela foi uma excelente administradora como secretária do esporte no Distrito Federal, mostrou para que veio. Ela trouxe a Liga Nacional aqui para o Distrito Federal, que nunca tinha acontecido no Distrito Federal. Como parlamentar, como senadora, mais de 14 leis,
ela destinou mais de 15 milhões de reais para o Distrito Federal, que 50% foi para a saúde, então ela está assim atuante e ela está preparada. Ela podia estar na zona de conforto dela, né? Porque ela tem mais 4 anos no Senado, mas não, ela achou que seria o momento, sim, que Brasília precisava de um nome novo, de pessoas de bem, que queira fazer de verdade, mais ação e menos discurso. Então ela está preparada sim, tenho certeza que esse trio vai fazer a diferença no Distrito Federal. Guilherme, você teve uma ascensão política muito grande, haja vista que você foi candidato a presidente da OAB do Distrito Federal, Ordem dos Advogados do Distrito Federal, e teve uma participação muito boa, deixou o seu nome, registrou o seu nome, deixou a sua marca. Ser candidato a vice-governador está sendo um desafio para você? Muito. Não esperava ser candidato a vice-governador, como já tinha dito em entrevistas anteriores ao seu público, né, Edmar? Mas houve esse convite da nossa senadora Leila, do Joey e do partido. Como eu penso em grupo, em time, e sou um homem de partido, partidário, e levantei a bandeira do PDT, eu falei, vou sim, se for para o bem da população, para renovar com pessoas do bem, comprometidas com a verdade, que vai fazer mais para você, população do Distrito Federal, cuidando das pessoas, as pessoas em primeiro lugar, eu coloquei meu nome sim à disposição, porque a gente está cansado de sofrer. Eu tenho andado, Edmar, nas ruas com a Leila e com o Joey, e as pessoas estão cansadas das mesmas histórias, das mesmas promessas e dos mesmos grupos. Então a gente tem que dar um basta, pessoas têm que participar, pessoas do bem. Então eu coloquei sim o meu nome e tenho certeza que vamos fazer mais e vamos fazer uma nova história para o Distrito Federal. Qual é o seu grande sonho? Edmar, o meu grande sonho é servir as pessoas. Pode ter certeza, eu também saí da minha zona de conforto, tenho uma vida, graças a Deus, muito bem equalizada aqui em Brasília, né? Meu pai é um advogado que chegou na década de 60, que sempre trabalhou na iniciativa privada como advogado. E eu segui os passos dele. E, graças a Deus, estamos muito bem. Mas você sair da zona de conforto para ver uma Brasília melhor para nossos filhos, nossos netos, é um desafio. E eu tenho essa coragem e eu vou fazer a diferença. Pode ter certeza disso. Doutor Guilherme Campelo, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, especialmente a colônia cearense que nos acompanha, e pergunto, por que a Leila do vôlei merece ser governadora do Distrito Federal, você vice, e o Joey Vale senador? Bom, Edmar, primeiro gostaria de pedir o seu voto, que está nos assistindo nessa entrevista no Conexão Brasília. Peço o seu voto no número 12, para que eu e a Leila como governadora e eu vice, para que possamos juntos construir uma nova história no Distrito Federal. Um governo humanizado, que cuide da nossa população, as pessoas em primeiro lugar. Precisamos cuidar das pessoas e dialogar com todos os poderes. Estamos sim preparados para gerenciar a capital da esperança de todos os brasileiros, principalmente dos nossos conterrâneos cearenses que aqui se estabeleceram. E peço seu voto de confiança no nosso senador Joey Vale. O número dele é 123. Pode ter certeza que juntos vamos fazer a diferença. Conto com o seu voto e vem com a gente. Vem. Doutor Guilherme Campelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Está aí. A nossa conversa, o nosso bate-papo aqui no Conexão Brasília com Guilherme Campelo, advogado, candidato a vice-governador do Distrito Federal. Um abraço. Muito obrigado.